Oi, Jamile. Guilherme. Regina, vou já te chamar, Regina. Vamos só esperar aqui um pouquinho, uns 2 minutinhos, que é pra gente poder deixar as pessoas entrarem, chegarem, né? Legal, legal. Deixa me ver aqui. Oi, Suiane. É isso mesmo, Jamile. Vamos para mais uma live da nossa maratona. Eu tô amando, vou ficar com saudade quando nossa maratona terminar em julho. Mas muito bem, vamos falando aqui já um pouquinho, porque de qualquer maneira quem chegar atrasado depois vê, né, porque fica guardado, fica gravado, tá? É, bom, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que foi uma das primeiras alunas do Sistema Ludes. E que eu tenho muito orgulho, né? Porque é uma pessoa assim muito bacana, uma pessoa muito batalhadora, uma mulher muito inteligente e que ela está se especializando de certa forma, pelo menos nesse momento, em trabalhar com famílias, trabalhar com as mães. E isso me deixa assim muito feliz. Eu também vou ficar, Jamile, com saudade. Né? Então, o que que acontece? A Regina Caprioli, de São Paulo, ela vai se apresentar melhor, é claro, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, assim que eu a chamar. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa nossa live de hoje, antes de chamá-la, tá? Oi, Leonora, que linda! Bom, o tema desta live hoje é educação emocional na família, tá? O importante papel da mãe. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento, porque realmente, quer queira, quer não, o pai ele é super importante, ele é fundamental na família, o equilíbrio também, mas a mãe é que dá o tom realmente dentro do processo da educação emocional, principalmente. Essa é a minha visão. Isso não quer dizer que o pai também não tem importância, ou que não vá facilitar, ou que não vá colaborar. Aliás, isso é básico, tá? Oi, Thelma. Oi, professor Ricardo. Boa noite. Tá? Isa, está travando a sua imagem. Espera um pouquinho que eu vou mudar de lugar. Tá certo, Regina. Faça isso, tá? Então, o que é que acontece, gente? A minha imagem está travando para mais alguém, por favor? Veja, diga aí se estiver travando, me avisa. A voz está legal, está chegando a todo mundo. Por favor, confirme aí. Tá ok? Aqui tá legal, né, Leodora? Legal. Então tá joia. Da Jamile, não, sua imagem tá ótima. Obrigada. O professor tá tranquilo. Então foi lá mesmo com a Regina. Ela tá bem longe, né? Tá em São Paulo, então é natural, né? E principalmente esse período de pandemia, gente, muita gente na internet aí realmente, né, acaba o sinal ficando meio difícil em algumas regiões, tá bom? Muito bem, mas o objetivo da live é falar sobre a importância das mães na gestão emocional da família por meio da educação emocional para assim, né, aprender a lidar com os desafios diários da maternidade de forma mais assertiva, mais eficiente, tá? E eu agora vou chamar a Regina. Posso chamar a Regina? Tá ok aí, querida? Para que você possa nos brindar com você, com o seu trabalho, né? Com a sua experiência com o Sistema Ludes também, que foi assim muito gostoso. A Regina sempre foi uma pessoa muito participativa. Vamos ver aqui. Muito bem, vamos chamar aqui a Regina. A Regina não pode participar aqui, deixa eu ver aqui onde é que ela está. Tá com um probleminha aqui que não tá podendo participar. Por quê? Help, Guilherme.
Tô tocando aqui, ela tá dizendo como não podendo participar. O que é que houve? Ela pediu para guardar. Vai segundo, Isa. Ah, tá certo. Vai ser isso, tá bom. Então vamos aguardar um pouquinho. Gente, a educação emocional, ela é para todos nós, em todos os níveis humanos, em todos os espaços humanos, né? Seja né, na escola, na casa, na sala de aula, seja no ambiente de trabalho. Uma das coisas assim que eu mais coloco também como importante é o ambiente de trabalho, que eu quero inclusive fazer uma live sobre o assunto, tá? Que é exatamente sobre isso, sobre como é a educação emocional no ambiente de trabalho, porque eu acho que isso também é crucial, né? Agora, na família é a base de tudo, porque tudo começa na família. Muito bem, Regina. Vamos ver aqui. Vou te chamar agora, querida. Ótimo. Adicionar. Tô só aguardando você aceitar, tá bom? Oi, Zelda, Naninha. Isa, tem que acontecer uma coisa dessa, tem um problema inicial para sempre. Aliás, o barato das lives, né? Regina, tenta aceitar, tá? Eu aguardando aqui você. Opa, tá se conectando, né? Então, Aí, assim, vá! Seja bem-vindo. deu certo, enfim. Eu estava dizendo que se não tiver esses probleminhas no início da live, não tem emoção, né? Então, bom é esse suspense. Vai dar certo, não vai? Internet está Muito. super, internet está super usada em casa e em todos os lugares, né? É, tá tendo vários problemas mesmo, é normal. Oi, Matheus Eloy, o Vitor entrou também, que sejam todos bem-vindos. E mais uma vez a Ana Pontrigo, lá de Portugal, a nossa querida, é uma aluna nossa, linda, que vai também estar numa live aqui, eu acho que do dia 26, né, Aninha? Enfim, teremos ainda muita gente aí pela frente para nos brindar com seus conhecimentos, as suas experiências. Como você, Regina, que eu acho que você tem muito a falar, contribuir, que você tem um trabalho lindo. E eu gostaria, então, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para que a gente começasse esse papo. Mas antes eu quero dizer o seguinte, gente, olha, boa noite, Rejane, a Rejaninha, nosso anjo da guarda. Bom, A Rê. a Rê. Gente, assim, nós vamos escolher no final duas perguntas para respondermos, tanto eu como a Regina. Então, vocês vão fazendo perguntas, nós não vamos parar, né, para poder responder, mas no final, o Guilherme, que é da nossa equipe, vai anotar, vai escrever aí, me dizer, e eu vou, então, ler e responder juntamente com a Regina. Pois muito bem, minha querida, a palavra é sua. Boa noite, Isa. Boa noite, todo mundo. Eu acho que todo mundo entende aí os problemas de internet. Desculpa. Imagina. Vocês estão me ouvindo direitinho? Aqui Tá tá tudo ótimo. certo? Aqui tá ótimo. Tá. Então, meu nome é né, Regina. Eu moro aqui na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E eu venho já há algum tempo trabalhando, me direcionando com o trabalho com a família. Um trabalho de educação emocional com a família, uma educação parental. Eu fiz uma jornada aí de autoconhecimento, de redirecionamento da minha atuação profissional quando eu me tornei mãe, para quase exatos 13 anos, que a minha filha faz 13 anos depois de amanhã. Minha filha nasceu, minha primeira filha, depois eu tenho um menino de 10 anos, e tudo mudou. Assim. Eu trabalhava na área administrativa e comecei a entender essa importância da família, do núcleo familiar, essa importância para uma transformação social. Então, eu acredito muito no papel
né, fundamental da família, do núcleo familiar. Porque vamos falar de mãe? Porque tem tudo a ver com a minha trajetória. Quando eu escolhi trabalhar com famílias, na educação emocional, que eu acredito que ela é de extrema importância no contexto que nós vivemos agora, não tem volta, a educação emocional está aí, veio para ficar, e a gente tem que entender a necessidade dessa educação emocional. Ela é necessária em todos os lugares, na escola, na sociedade como um todo. Mas a família, entendo a família como a base de toda a sociedade. Então, foi onde eu pensei, vamos atuar com a família, vamos dar esse apoio para a família se desenvolver emocionalmente, para a família desenvolver suas habilidades socioemocionais, para que assim ela possa dar um suporte para as crianças e adolescentes, através principalmente do exemplo. Isso, perfeito. Então, porque mãe, por conta da minha própria experiência. Pelas minhas dificuldades maternas, eu tive que ir por esse caminho. Eu brinco que diz que filho, né? Aquela velha história, filho não vem com manual, né? Então a gente vai aprendendo na prática, na tentativa, no erro. Eu também tenho 2 filhos, né? Hoje adultos. E foi muito interessante porque tem uma diferença de 7 anos de um para outro. Então, o mais velho, quando fez 7 anos, nasceu o mais novo. E eu tive 2 filhos únicos, que foi um desafio incrível também, né, para complementar o que você está colocando, porque os 2 têm temperamentos completamente diferentes. Então, tudo aquilo que eu usei para um não serviu muito para o outro. Então, esse é um desafio da mãe. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a importância da autogestão emocional das mães, né, por meio da educação emocional, para lidar com essas diferenças, porque nós temos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma casa, a mesma cultura, e são tão diferentes, né? Então, como é que a mãe lida com isso, Regina? Sim, por que eu acredito na importância da educação emocional para que a mãe tenha uma boa gestão emocional? Porque por conta disso, das dificuldades com os próprios filhos, que são diferentes, falou, temperamentos diferentes, mas também por conta da nossa própria autogestão, porque eu me vi perdida. E agora, o que eu faço? Né? As crianças tinham seus desequilíbrios emocionais enquanto crianças pequenas, agora eles já estão entrando numa outra fase, pré-adolescência, outras questões. E no início... Se prepare, que agora vem outro desafio. Mas agora eu já estou num caminho aí, eu já estou num caminho. No começo eu estava bem perdida. E o que para mim foi fundamental, Ida? A questão do autoconhecimento, essa educação emocional a partir do nosso próprio conhecimento de si mesma. Perfeito. Porque quando eu me conheço, eu tenho muito mais chances, vamos dizer assim, de fazer uma boa gestão emocional. Minha. Quando eu tenho uma boa gestão emocional, perfeita, a gente sabe que nós somos humanos, né? Mas quando eu tenho uma boa gestão emocional, é muito mais fácil eu ajudar os meus filhos nos momentos de desequilíbrios emocionais, crianças, adolescentes. É minha função enquanto mãe. Enquanto mãe, ajudá-los. É um trabalho educativo, né? E enquanto mãe, dar um exemplo. Então, quando eu me vi perdida com as minhas emoções, com o que eu passo, né? Porque eu tive situações, quando meus filhos eram pequenininhos, a diferença deles é de 2 anos e 6 meses. Ela pequenininha, quando ele tinha 1 ano e meio para 2, e ela com uns 3, né, e meio, de eu sentar no chão, na sala, e chorar junto com eles. Porque eu não sabia como resolver questões que surgiam ali, de ciúmes, né? De um batendo no outro. Então eu falei, não pode, tem alguma coisa errada. E foi muito bom eu começar a trilhar um caminho de autoconhecimento, que foi antes de eu conhecer o seu curso, né? De eu ser sua aluna,
mas o que eu digo que veio assim coroar, porque daí eu entendi o que eu estava fazendo, através de outros recursos, outras formações que eu fiz. Era esse trabalho de autoconhecimento para eu chegar nessa autogestão emocional. E mesmo... consequentemente, ajudar o meu núcleo familiar, né? Sim, perfeito. E mesmo porque dentro do sistema Lourdes nós trabalhamos com os temperamentos, né? Então isso clareia muito mais, Sim, né? Isso dá uma condição sim, de você... Pode Porque quando completar. eu entendi qual era o meu temperamento, né? Eu comecei a entender de onde vinham as minhas, vamos dizer assim, os meus desafios para lidar com as minhas emoções. E porque de onde vinham determinados sentimentos e daí comportamentos, porque é né, uma coisa desencadeia a outra. Eu comecei a entender. E quando a gente começa a se entender, a gente começa a buscar o equilíbrio das nossas características. Isso. E não existe uma característica ruim, uma característica boa. Existe o equilíbrio entre elas. E aí eu Existe comecei a entender. pessoas, né? Quer dizer, pessoas com características diferentes e como lidar com essas características, porque afinal é exatamente em casa, né? Quer dizer, a primeira educação que nós vamos receber em todos os níveis é em casa, e a educação emocional começa na criança, né? Com a criança, na observação da mãe e do pai, né? Ou dos adultos que sejam importantes. Por isso é que eu acho que esse teu trabalho com as mães, eu acho 10. Porque você acaba preparando essas mães para que realmente sejam educadoras emocionais em suas casas. Aí eu queria que você falasse assim, né? Como é isso? Como é esse trabalho? Como é que você faz? Como é que, enfim. Ele parte do autoconhecimento. Eu proponho às mães, porque as mães que me procuram, elas me procuram assim como eu, nos momentos de desafio, né, dos desafios lá no começo. Eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei o que eu faço com o meu filho, eu não sei como é que eu faço para ele parar de dar birra, eu não sei como que eu faço para esse pré-adolescente, para esse adolescente parar de me desafiar, né? A gente sempre coloca a questão neles. O que eu faço para resolver, para controlá-los, para que eles parem de fazer isso? Então, nessa primeira conversa, e muitas buscam ajuda para o filho, quer que o filho vá lá. Não há questão, não há problema, porque eu também atendo, se for o pré-adolescente, adolescente, faço um trabalho de educação emocional, que é totalmente possível, inclusive na sua metodologia, mas eu sempre proponho algo para essa mãe. Tá? Eu vou mostrando para a mãe que ela trabalhar o próprio autoconhecimento dela vai ajudar muito para que a comunicação no lar flua de uma maneira mais harmoniosa, mais assertiva e seja mais eficiente. Porque quando essa mãe se propõe a olhar para si mesma, e não é buscar uma autorresponsabilidade de culpa, não, porque isso nós já temos muito. E também tem essa questão, as mães chegam com o ombro pesado, de tanta determinação. Olha, é mítico. Essa culpa da mãe, ela é mítica. Ou seja, existe... que a gente pode morrer de fazer tudo, mas tá sempre a sensação de que tá faltando algo, né? Sim, e a sociedade também cobra muito. Né? A gente ouve, o menino tá assim, porque a mãe também, olha lá. Né? Se a mãe é autoritária, é autoritária. Se a mãe então sempre tem uma cobrança. Tem muitos modismos, muitos determinismos, a gente vivencia isso hoje nesse mundo que a tecnologia traz uma informação muito rápida. Bacana isso. Então, isso é bacana? Isso é bacana. Então, eu considero uma coisa positiva. Mas, às vezes, a gente se perde. É muita informação, começa a ter informação, e aí você fica, meu Deus, o que eu faço? Né? Então, eu faço assim, faço assim. Quando essa mãe, né, aceita fazer um trabalho de autoconhecimento, né, que vai gerar uma autogestão bacana das emoções, ela começa a despertar o que ela já tem, uma sabedoria interna. Uma vez eu ouvi que o manual do filho está em nós. Nós sabemos, lindo, filho, né? Mas nós precisamos nos conectar com essa sabedoria. E isso através do autoconhecimento, através
de fazer essa gestão da nossa emoção, a gente começa a perceber, e aí a gente começa a filtrar tudo isso que a gente está aqui. Então a gente Perfeito. começa a filtrar, não, isso é bacana, mas não funciona na minha realidade, né? Isso é bacana, Perfeito. dá para eu colocar. E quando eu trabalho a gestão das minhas emoções, eu me fortaleço, porque eu preciso ter equilíbrio, porque as crianças e os adolescentes, nós sabemos, a neurociência está aí confirmando tudo isso, eles estão em fase de amadurecimento encefálico, eles estão em fase de amadurecimento. A gente sabe que a parte do neocórtex pré-frontal, que é a Isso. parte, né, De de autocontrole. razão, Uhum. a parte de autocontrole está em desenvolvimento. Então, eles não têm isso amadurecido para esperar que uma criança, no meio de uma birra, ela mesma vai se reequilibrar, né? Ok, parei da birra, né? Ou com um adolescente que está encontrando seu lugar no mundo, né? Encontrando sua identidade, ele mesmo diga, não, ok, tá, não quero fazer isso. A gente precisa estar lá para ajudar. Então, não é uma responsabilidade não culposa, né? Mas nós temos um poder bacana, né, Isa? De Sim. ajudar, de fazer diferente. E isso é bacana pelo seguinte, você colocou uma coisa que eu acho muito bonito. Quer dizer, o manual está em nós, né? Porque nós somos as mães. Realmente, enquanto mãe, nós temos uma intuição tremenda. Sim. Né? Nós sabemos exatamente o que é que um tem, o que é que o outro não tem e o que é que o outro precisa. Então, assim, eu acho que a educação emocional para as mães vai poder dar essa força, né? Vai poder dar essa segurança de entrar em contato com essa intuição nata, para que saiba o que fazer com aquele filho, né? Como lidar com a educação daquele filho. E tem uma coisa muito bacana também que eu quero lembrar, que você sabe muito bem disso, que eu falo, que é quando a gente começa o trabalho de autoconhecimento, nós voltamos também nesse tempo, nos tornamos crianças, né? Porque lembra daquele primeiro nível do nosso curso, né? Que nós vamos, inclusive, Sim. estar ofertando, tá? Nesse Sim. agora, no começo de julho, nós vamos dar o módulo 1, independente daqueles 2 últimos módulos, mas porque eu acho tão importante a questão do autoconhecimento que o Sistema Ludes resolveu ofertar o nível 1 do curso, né? Que é exatamente só sobre o autoconhecimento, sobre todas aquelas exercícios, aquelas atividades que vocês fizeram, que é um bocadinho, né? Fantástico, aí. Né? Foi legal. E isso, né, nesse resgate dessa criança que eu fui ontem, eu posso entender a criança do meu filho, eu posso entender o meu filho criança, né? E aí eu posso construir A gente desperta pontes. empatia. Isso. E aí me diz uma coisa, querida, assim, eu tenho algumas perguntas que eu estou lendo aqui para te fazer, tá? Então, como lidar com os desafios diários da maternidade de forma mais assertiva que a gente possa? Como é que você faz? Eu quero entender a tua técnica. Então, a gente, assim, é um trabalho árduo, né? É diário, é dia a dia. Eu penso que através da educação emocional, a gente tem a possibilidade de aprender mesmo. É um trabalho de educação, né? Que vai gerar uma autoeducação, né? De dentro para fora. Nós vamos aprender a identificar a nossa emoção no momento aí de desequilíbrio, de um desafio diário com os filhos, que são tantos, né? Sim, São muitos. vários num dia só. Inclusive tem aqui a Cacai, né? Ela está falando uma coisa que eu acho que é legal para o que você está colocando aí. Acredito que são tantas coisas que a mulher assume, os inúmeros papéis que faz, sim, necessário um acolhimento dessa mulher, para que ela possa se reorganizar internamente e lidar com as suas emoções. Né? É isso que você está colocando. Responde para ela, assim, aprofunda isso. Porque travou um pouquinho quando você estava lendo e eu não estou vendo aqui, tá? Então eu vou ver se eu peguei o que é o que ela falou. Cacai. Mas ela só está falando uma afirmaçãozinha, assim, que são tantos Tá. papéis que nós Porque assumimos, assim, né? Sim. E a gente se perde, porque a gente começa a startar durante essas responsabilidades
diárias, e são muitas emoções, né? E sentimentos que vão surgindo daí e a gente se perde. Então, às vezes, uma coisa que um desafio diário pode ser com os filhos ou em outra atividade que você exerce de manhã, já, né, derruba o seu dia, você já entra numa sintonia. Quando a gente aprende, através do processo de educação emocional, a fazer essa gestão de uma forma mais eficiente, a gente aprende a identificar a emoção e aquele sentimento que surge naquela hora. A gente começa a ficar mais, a se observar mais. Também porque a gente está nesse, né, faz um processo de autoconhecimento e a gente começa a perceber, nossa, nesse momento, olha como eu sempre reajo. E a gente começa a se questionar, quando a gente começa a fazer essa identificação, a gente começa a se questionar o que eu posso fazer diferente numa próxima vez, para que eu tenha um resultado diferente. Então, né? A gente começa a identificar, a gente começa a compreender o que está acontecendo, que muitas coisas são nossas características individuais, muitas coisas é a característica individual do filho, né? E que bate ali. E a gente começa a fazer a gestão daquilo, a gente identifica, compreende e vai buscando regular todo esse contexto emocional para que a gente possa expressar de uma forma mais eficiente para aquele momento. Porque não tem uma regra. Não, e tem uma coisa muito legal que eu tô lembrando, é o seguinte, quanto mais o filho é parecido com a gente, mais conflito. Exatamente. Uma e dica. Sempre vai ter. Uma dica importante. para e sempre mães. Vai ter. Sempre. E sempre vai ter aqueles que tem muito da gente. E aí, Isa, eu falo, quem me conhece, eu falo, a maternidade, ela é uma oportunidade fantástica de autoevolução. É uma oportunidade que, nossa, se nós pudéssemos compreender isso profundamente, é um salto. Eu digo que a maternidade é um intensivão de evolução. Opa, mudou aqui o meu. Mudou aqui. Todas as vezes muda, criatura. E aí, cadê que eu sei voltar? Mas tá bonita a imagem. Pois é, né? Eu morri. Todas as vezes volta, criatura. Peraí, que eu acerto. Tem hora que eu acerto. Ah, voltei. Essa imagem é onde eu guardo todos os meus. É como se fosse um altarzinho meu aqui no meu escritório, né? Sim, querida. Mas foi bom a participação dele. Foi bom a participação dele. Eu acho que na próxima live eu vou virar para lá, né? Para vocês verem que é os meus cantinhos. Ele tá querendo participar, o seu cantinho aí. Isa, tem uma pergunta bacana aqui, ó. A Isilda Martins, ela pergunta: qual a metodologia de trabalho que eu utilizo com as mães? Sim, muito Depende, né? Depende, mas porque às vezes a mãe tem uma necessidade muito pontual, a gente às vezes tenta ir para algum caminho assim primeiro, mas na educação emocional é autoconhecimento. Vou trabalhar o autoconhecimento dessa mãe através de vários recursos que a gente tem, inclusive, exatamente, de autoconhecimento, para que num próximo passo ela comece a entender, identificar melhor as suas emoções através desse conhecimento de suas características, para que ela possa compreender tudo isso com ela mesma e quando a gente se autoconhece, começa esse processo, a gente começa a perceber o outro através do nosso conhecimento, nosso próprio autoconhecimento, e que vai gerando uma mudança de relacionamento eu com eu mesma, né? A gente começa a ter uma mudança no relacionamento eu com o outro. Então vem uma compreensão, a gente amplia através dessa identificação. E gera uma regulação. A gente vai usando recursos, trabalhando com essa mãe, que ela vai aprendendo como regular as suas emoções. Ela vai buscando expressar de uma maneira. Ela vai buscando estratégias, em harmonia, né? Para poder assertiva. Oi? Ela vai buscando estratégias. Você falou alguma coisa, Isa? Travou. Sim. Ela vai buscando estratégias pessoais. Tá travado?
ela vai buscando estratégias pessoais para poder lidar com suas sim, emoções, porque a gestão das emoções é exatamente isso. Que ações eu vou usar para sim. poder lidar com a raiva? Que ações eu vou usar para poder lidar com o medo, né? Tá travando um pouquinho, mas eu tô entendendo. Tá? Oh, meu Deus do céu. Tá travando para os outros também aí ou é só para ti? Será? Não sei. Bom, vamos lá. Então, o que é que acontece, querida? Por exemplo, como é que Sim, é você muito acha? importante, porque Ah, é, é. complete. Pode completar. Eu acho que é a minha internet que tá ruim, Isa, mas tudo bem. Ah, aqui tá legal. Aqui eu tô te vendo bem, tá? Não tá travando, não, tá? Pode falar tranquila. Tá conseguindo entender? Oi? Tá ouvindo? Tá. Você repete a pergunta, que agora eu não tô travando. Seguinte, você não está travando. Aqui para mim, não. Talvez só aí, Tá, tá? Então pode falar à vontade. tá. Só o que você falou por último agora, da pergunta que você fez. Não, eu queria ver que você começasse a falar agora um pouco de como é que as mães podem fazer para lidar com esse momento atual da pandemia, né? Com esse momento que tá tão Sim. delicado. Isa, para mim, assim, o que eu vou dizer até o que eu tenho tido resultado com algumas mães, com as quais eu tenho atendido, e para mim, é validar. Primeiro, a gente precisa validar as emoções dos filhos, falando de filhos, e as nossas também, porque tem sido um momento muito desafiador. Nós vamos aqui em casa, por exemplo, nós vamos ter 3 meses meu marido trabalhando à distância em casa, 3 meses meus filhos, né, sem irem, eles não estão indo para a escola, estou tendo aula online, 3 meses que eu saio e eu vou lá, mas estou fazendo quase tudo aqui, então é muito desafiador. Tem dias validar as nossas emoções, identificar, falar, realmente estou sentindo. Então, eu, eu, eu tenho dito assim, não é um conselho, mas funciona, valida. Eles vão ficar em casa, eles vão ter algum comportamento diferente, seja criança pequena, adolescente, porque eles estão privados de uma série de coisas que eles estavam habituados a fazer. Então, quando você faz essa validação emocional e depois acolhe e conversa e explica o que está acontecendo dentro da capacidade de entendimento da idade dessa criança, né? Eles ficam mais tranquilos, a gente passa mais tranquilidade para eles. E automaticamente a gente também fica mais tranquilo. A gente serena um pouco. Eu tenho um neto. Vai passar. Eu tenho um neto, meu neto tem 4 anos, né? Tenho 2 filhos adultos e esse neto de 4 anos que é meu amorzinho, meu xodózinho. E ele já entende. Ele chegou aqui em casa de máscara, tudinho, e eu disse: Ah, você tá de máscara? Estou para me proteger do vírus. Né? Então, assim, eles têm já essa capacidade de entendimento, mas é como você coloca. É necessário dialogar, conversar de uma forma Sim, lúdica. Então, o que eu recomendo muito para algumas mães de crianças muito pequenas é que contem historinhas, né? Falando sobre esse também. momento para poder explicar, né? Explicar o que está acontecendo, mas sem trabalhar o medo como sendo o ponto principal. Porque essa situação vai passar, mas se isso não for bem trabalhado na cabeça da criança, o que vai acontecer é que essa criança pode desenvolver uma série de situações de síndromes neuróticas, ansiosas, de angústia, de Sim, preocupação, né? Então, por isso que a educação emocional dessa mãe ela é fundamental, porque primeiro ela tem que saber fazer a gestão. Eu sei que eu digo isso, sabe? Porque eu me casei muito cedo e tive meu primeiro filho muito cedo. E você sabe, todo mundo sabe que me conhece, que eu tive síndrome do pânico muito cedo também, né? Na adolescência ainda. Então, óbvio que eu carreguei todo um processo de ansiedade, de neurótica mesmo, para a relação com meus filhos, né? E eu vi o quanto isso foi complicado, eu vi o quão isso foi difícil lá na frente para eles. Tanto que eles fizeram terapias em alguns momentos, meu contra a vontade, mas eu empurrava ali. Por quê?
Porque, na verdade, muitas coisas que eles estavam passando eram espelhos meus. Eles espelhavam a minha ansiedade, espelhavam a minha angústia, o meu medo, né? Que eu ainda hoje sou medrosa, é óbvio, né? Mas procuro ali lidar. Isso também é característica de temperamento, né? Sim. A gente tem os temperamentos mais medrosos, os menos medrosos, né, Isa? Pois é. Mas a minha grande sorte é porque eu tenho uma personalidade muito forte, né? Então, que essa Sim, personalidade me fez enfrentar isso. E os meus filhos são muito parecidos. Eles têm, é claro, a mistura minha e do pai. Mas eles têm esse lado meio combativo e tal, tal. Então, na adolescência foi uma loucura. Né? Na adolescência foi muito diálogo, foi muita conversa, foi muito para poder dar os limites necessários sem haver uma imposição, porque eram né? São dois meninos, um mais velho, muito intenso, muito parecido comigo em alguns aspectos, no lado mais, né? Então, se não houvesse esse diálogo, mas esse diálogo foi possível porque na época da adolescência dele eu já tinha um trabalho de educação emocional comigo. Eu já tinha passado por sim. todo um processo psicoterapêutico, eu já era psicoterapeuta. Então eu podia de repente fazer a simpatia, me colocar no lugar dele e não bater de frente naqueles momentos, Sim, né? sim. E é isso que eu queria assim que você falasse um pouco mais dentro da tua experiência com as mães, né? Como é que você vê isso? Como é que você consegue passar essa informação para elas, que elas têm que ter esse jogo de cintura, mas ao mesmo tempo dar limites, porque nós não somos a amiga, nós somos a mãe. É Sim, diferente, eles né? precisam do limite, porque senão eles ficam Exatamente. perdidos. Amigo não dá limite, mãe dá limites, né? Sim. E aí o que você está falando é o exemplo educativo, né? Nosso trabalho de educação emocional para ter uma autogestão emocional boa, bacana, como exemplo. Porque se num momento como esse, só voltando, né, linkando com essa história do momento atual, nós nos descompensarmos, né, e estivermos, é o que você está falando da síndrome do pânico, se estivermos aqui constantemente com medo e trazendo as notícias, e como que vai ficar essa criança, esse adolescente? Então, Depois que nós tudo temos que ser, passar, né? então, e nós temos que ser exemplo agora também. Se a gente lida com isso de uma forma equilibrada, eles estão vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Eles Perfeito. estão vendo. Eles ouvem o que a gente fala. Só que eles veem muito mais, observam muito mais do que isso. É aquela história, né? Não adianta a gente falar, faça assim, e a gente faz ao contrário. Então não adianta falar, calma, fique calma, não fique irritada. E se a gente está irritado porque está aqui, né? Vamos usar o exemplo atual da quarentena, está preso, tudo. Não adianta. Então, claro que todo mundo está sujeito a isso. Mas eu, por exemplo, digo muito para as mães, não é que nós temos que virar a perfeição. Mas aí é que está a diferença. Quando a gente faz um trabalho de educação emocional, a gente entende que eu reconheço que estou irritada, assim, de estar com essa rotina desse jeito, toda bagunçada, que não era rotina. Mas eu reconheço e consigo passar isso para o meu filho e para minha filha de uma forma assertiva. Porque eu posso dizer para esse filho, se, mesmo que seja pequenininho, nossa, mamãe hoje está um pouquinho Não, chateada e irritada. não tô bem, né? Porque a gente porque a gente não pode também ter um modelo perfeito, porque eles vão ter muita dificuldade em lidar com isso, porque eles são, é o exemplo, eles vão achar que também não podem nunca. Por isso que é importante mostrar para eles, ok, a gente está se sentindo incomodado com essa situação, mas nós vamos ficar bem, vamos conversar. De criança pequena, vamos ler uma historinha, vamos assistir um filminho. Você quer Perfeito. falar sobre as suas emoções, porque você não está lá na escola com os amigos? Então, é o que eu tenho falado, vamos usar o diálogo. Mas para a gente ter esse diálogo, a gente tem que se entender primeiro e saber fazer essa gestão primeiro. E primeiro, esse diálogo descompensada. isso, primeiro tem uma coisa, porque é importante deixar claro que para fazer a gestão das emoções, nós temos que primeiro conhecer essas emoções. E por incrível que pareça, a maioria dos adultos não conhece, eles confundem as emoções, né? Muitas vezes estão irritados, estão cansados e acham que estão irritados, ou então estão irritados, na verdade estão cansados, quer dizer,
são pessoas que realmente não é fácil, porque muitas vezes as emoções, elas estão muito misturadas. Então, o primeiro passo é definir, entender como é que é a alegria, como é que é a raiva, como é que é a tristeza, porque teoricamente a gente sabe tudo isso, mas na prática não. Porque cada um de nós vai sentir no corpo, né, as sensações dessas emoções de uma maneira um pouco mais diferenciada. E aí entra muito essa questão, a gestão das emoções, elas vão impactar diretamente no meu comportamento, né? No comportamento que eu tenho. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, por exemplo, eu, né, Isa Magalhães como mãe, neurótica, total. Entendeu? Pense, pobre dos meninos dele, eles sabem, não sei se o Vitor ainda está por aí, o Matheus. Eu digo, não tenho vergonha de dizer não, porque é real. E o meu exemplo, é importante eu falar sobre isso, porque muita gente acha que tem que ser perfeito. Os meus filhos, graças a Deus, são adultos maravilhosos. Quer dizer, não piraram com a minha piração, não. Por quê? Né? É isso que você acabou de colocar. Primeiro passo veio aquela questão do reconhecimento dos meus limites. E sempre eu deixei muito claro isso para eles, né? E isso, ao invés de deixá-los inseguros, eu acredito que deixou mais seguro, porque sabe que eu sou verdadeira. Ele disse, puxa, mamãe, ai, mãe, tu é muito neurótica. Sou mesmo. Concordo com você, não eu. Eu digo, olha, meu filho, vocês já estão no ganho, porque eu tentei trabalhar isso a vida toda, né? Então, na medida que a gente vai reconhecendo esses limites e reconhecendo as nossas fragilidades, nós vamos nos tornando mais fortes. A nossa fortaleza vem exatamente de reconhecer a nossa fragilidade. E falar isso para os nossos filhos de uma forma, claro, como você mesmo disse, dependendo de cada idade, né? Dependendo de cada faixa etária, a gente vai passando isso. Depois que cresce, a gente conversa com mais clareza. Quando são pequenos, a gente vai driblando por aí, né? Mas eu sou tão neurótica, para você ter uma ideia. Aliás, acho que melhorei um bocado. Mas quando eu era mais nova... A gente vai melhorando, sim, com certeza. Né? A vida, né? Quando eu era mais nova, quando o Matheus nasceu, o Matheus é o mais velho. Eu era naturalista, sim, ao extremo, não comia carne, aquela coisa toda. E resolvi que ele ia também ser, né? Resolvi que ele também não iria comer carne, só ia comer verdura. Só que minha família, como a família do pai, é extremamente carnívora. Então eu fazia aquela alimentação dele muito, muito ali, horas e horas. Da época, como eu tive, né, muito nova, ainda fazia faculdade, fechei um ano da faculdade só para amassar arroz integral para ele. Amassava arroz integral para fazer a mucilagem do mingau. Conclusão das histórias é que um dia, aí quando ele foi crescendo, foi para a escola, e aí a lancheirinha dele lá com... né, as comidinhas mais naturais. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu sou doente. Aí eu, porque hoje é normal, é mais normal, mas nós estamos falando de um dia de 37 anos atrás. Sim, não era, né? Não era. Nem um pouquinho não era normal. Como hoje. Não. Aí tem duas coisas super engraçadas, né? Era essa, aí eu resolvi, né, começar a maneirar. E a outra, comum, né? Como jovem, eu ia para a escola dele, ou para a reunião com a roupa muito, às vezes, de jovem, né? A barriga de fora, aquela coisa toda. Aí um dia ele chegou para mim e disse, mãe, eu quero uma mãe com cara de mãe. Aí eu disse, danou-se. Eu disse, o que é uma mãe com cara de mãe? Aí passei a observar as mães, né? Para tentar me vestir mais ou menos. Então, essas coisas são muito legais, porque essa espontaneidade, né? Você vê... Aí eu tive um filho, o meu segundo filho já foi numa outra fase, uma maturidade maior, onde eu pude ter toda uma tranquilidade, que já não houver essas questões, né? Porque tem 7 anos de diferença. Então, assim, eu queria que você falasse, que nós já estamos quase fechando aqui, que você falasse como é que as mães podem lidar com essas diferenças dos seus filhos, né? Porque, como eu disse, o meu mais velho tem um temperamento completamente diferente do meu mais novo. O meu mais novo foi tranquilo, mamou 3 anos. O mais velho, com 6 meses, não queria mais nem saber, né? Então, assim, completamente diferentes, né?
como é que a mãe pode fazer para lidar com essas diferenças? Então, Isa, procurar realmente entender como é cada filho, qual a característica individual de cada um. É ter esse olhar, é observar o filho em suas características individuais. Nós estamos falando aí de temperamento, várias coisas, né? Como é cada um, como é o estilo de cada um. Respeitar, sem ser permissiva. Respeitar a emoção, como ele lida com a emoção dele, ajudá-lo a lidar com a emoção, porque essa questão do equilíbrio emocional é muito particular, aquilo que você falou. Sensações corporais são diferentes, e a forma como cada filho nosso vai encontrar para equilibrar as suas emoções será diferente. Perfeito. Porque pensa numa criança agitada, um filho mais agitado, aí você vai lá na tentativa de ajudar e põe uma música daquela bem calminha, a criança vai pirar, ela vai Enlouquece. subir na parede. Então, como que a gente lida? Eu falei, nosso papel é ajudá-los a aprender a fazer essa gestão emocional, que é um privilégio a gente ser uma geração que está atento, está começando a despertar para isso e está atento a isso. Porque a gente eu fico pensando, se eu tivesse conhecido esse trabalho de educação emocional, se eu tivesse tido a oportunidade de ter uma educação emocional quando eu era lá criança, pré-adolescente. Né? Tudo bem, naquela época não se falava disso. Mas pensa, quanta coisa. Né? A gente fica pensando que se a gente tivesse conhecido melhor, essa oportunidade. Então, essa mãe, para lidar com as diferenças, porque é assim comigo aqui. Né? Se eu percebo que um está descompensado ou outro descompensado, se eu faço uma proposta para gerar um certo equilíbrio para um, o outro pode odiar. Então, às vezes não dá para tudo. E fora que realmente... Fora que dentro da casa a gente vai encontrar uma rivalidade maravilhosa, né? Quando tem vários filhos. Sim. Aí eu volto a dizer, quando a gente faz a educação emocional com a gente se equilibra nesse momento. Isso. Porque a gente não vai fazer qualquer coisa, tipo, para quieto aí, não sei o quê. A gente vai pensar, a gente vai refletir, nem que seja um segundo. Mas a gente vai observar o que cada um deles está precisando. E a gente vai achar. É um jogo de cintura constante, ser mãe. É isso mesmo. Não tem fórmula total. Né? É isso que eu ia falar. O que eu falo para as mães quando elas dizem, mas um é assim, outro. Eu falo, não tem regra, não tem receitinha de bolo. É um trabalho. E a Naninha está colocando uma coisa aqui bem legal, e não comparar um filho com o outro. Isso é uma das coisas que eu mais peço às mães. Não compare. Porque seu irmão é assim, porque fulano é assim. Não, cada um é tão diferente que isso gera tantos conflitos, inclusive conflito entre eles, né? Quando você começa a comparar um com o outro. Tem uma fala interessante, deixa eu só ler aqui. Da Ana Pão Trigo, ela diz assim: acho fundamental que a mãe se afaste do pensamento. Eu também era assim. E entenda o filho como ser único e singular. Perfeito. Porque mesmo que... né? Nisso que ela está falando, eu atendi o ano passado um grupo de mães de pré-adolescentes, em grupo. E aí muitas diziam assim, lembra que você falou da empatia, que no começo do nosso trabalho de educação emocional, a gente resgata lá a nossa criança, nosso adolescente, e eu usei a palavra empatia, te complementando. Algumas mães diziam assim, mas você não era desse jeito. Nossa, mas eu falo para ele, por que ele é assim? Não era assim, não, é verdade. Mas por que tem que ser desse jeito? Então, aí é o que ela falou, né? Não dá para comparar, nós somos únicos. E era uma época diferente. Cada época é uma época. Envolvido. Cada época é uma época. Nossa. E aí eu queria convidar, inclusive agora, cadê o Guilherme? Guilherme, escolhe agora aí umas 2 perguntas legal para a gente responder, porque nós já estamos aqui, nós já temos mais, acho que 8 minutos para fechar, né? E aí eu queria saber... pena, né? Porque ficaríamos a noite inteira.
O Guilherme está colocando o seguinte, a pergunta da Suiane: como ajudar um pré-adolescente a gerir as emoções e conflitos, já que é uma fase naturalmente difícil devido aos hormônios? Uma boa pergunta. O que é que você acha, Rejane? Rejane, Estou Regina? estou vivendo isso aqui em casa. É. Como eu disse, depois de amanhã, minha filha faz 13 anos, né? Típica pré-adolescente. Ela faz aniversário e ela, semana passada, veio bem chateada, muito chateada, vou chorar, me dizendo: eu vou passar o aniversário sozinha, eu sempre estou na escola com os amigos. E ela já está com tudo isso que está dizendo aí, que o Guilherme postou da nossa... Das mudanças hormonais, pessoa, né? Isso. Então, como lidar? Né? É isso. Como a gente já vem com esse caminho, a gente já vem com esse outro olhar, eu já estou com outro olhar, eu não disse a ela: isso é bobeira, tem que ser boba, né? Não precisa disso, não tem nada. Eu falei: realmente. É muito Uma angustiante, validação. claro. Realmente, te dou toda a razão. Muito chato o que está acontecendo. Mas é o que nós temos agora. E nós vamos passar um ótimo aniversário com o que temos agora. E tá ok você sentir isso. Mas com certeza vai ser um ótimo dia. Você vai ter um monte de emoção bacana de outras formas. Então, assim, é validar. Bacana, E depois bacana. que a gente valida essa emoção deles, é uma forma da gente ajudá-los a reconhecer o que está sentindo, né? Dar nome às emoções. E ajudá-los a ir fazendo essa gestão. Então, eu falei: ok, vai ser diferente, mas vai ser legal, vai ter outra emoção diferente, isso vai virar história, isso vai passar. Então, o pré-adolescente está numa fase difícil. Quando a gente resgata com toda certeza. A empatia. Aí vem a empatia também. Olha, eu lembro sim, que quando acontecia determinadas coisas assim, eu ficava chateada, não dessa situação específica depois da pandemia, né? Mas questões dos pré-adolescentes. Eu uso a empatia. Depois que a gente se conecta, quando a gente começa a dar nome para as emoções deles, ajudá-los com esse turbulência. É assim. E aí fica mais fácil a gente conduzir com equilíbrio. Pronto, acho que foi perfeita a tua resposta, porque acho que é por aí mesmo, é validar a emoção que a criança ou adolescente está sentindo, não é negar, não é dizer: isso não é bobagem, isso vai passar, não, é aquele momento, tá doendo, sim, tá doendo, você tem direito a sentir isso. Mas estamos aqui juntos e oferecer e conversar em busca de soluções. Porque uma das coisas mais importantes para ensinarmos as crianças e os adolescentes é focar nas soluções. Quando elas não existem, é focar no que eu posso fazer para lidar com uma situação que eu não posso lidar. Né? Então, muito bacana. Tem alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver. Guilherme, tem alguma outra pergunta? Cuidado para não cair. A Naninha está dizendo para não cair, porque na última live caiu, foi embora, né? Caiu de repente. Foi. Então a gente já manda um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Se cair, a gente já agradece muito. Beijo no coração de todos. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Como trabalhar o emocional do educando após a pandemia? O Couto 5436 está fazendo. Bom, vai depender muito da faixa de idade dessa criança, ou desse adolescente, do seu temperamento, entendendo que é o seguinte: os temperamentos mais melancólicos, eles guardam mais a energia da emoção da tristeza. E esse sim tem mais dificuldade de se conectar com o que está acontecendo ou sair mesmo desse momento tão complicado. Então é importante dar voz. É importante conversar, não só conversar, mas fazer algumas atividades para que essa criança ou esse adolescente consiga elaborar o que está sentindo. Porque às vezes você vai perguntar e dizer: eu não sei, estou sentindo uma coisa, mas não sei o que é. Então, para isso, nós usamos recursos, tem vários recursozinhos, como joguinhos, carinhas de emojis, escrever, desenhar. Eu não sei fazer, eu não sei o que estou sentindo. Legal, então vamos desenhar aqui o que você está sentindo. Eu não sei desenhar. Se for um adolescente, você vai dizer isso, né? Não tem nada não, risca aí, pega essas cores aqui e risca, né?
Os que são mais Escreve, tem adolescente que gosta de escreve, escrever. pronto, os Isso. melancólicos gostam. Os adolescentes mais irritados, que estão muito nervosos, vamos rasgar papel, mandar escrever tudo que está acontecendo e rasga, e depois põe alguma música ou fazer alguma atividade física para botar para fora. Tá, transpirar. No instante acalma mais. É como a Regina colocou no início. Devemos entender as características dos nossos filhos e educandos para poder trabalhar com essas atividades. Não adianta você pegar um colérico, um sanguíneo e tentar fazer com que essa criança vá meditar, se ele está num dia daqueles. É frustração na hora. Fica mais irritado ainda, né? Fica mais irritado. Não, aí você manda fechar o olho, aí fecha assim, né? Fecha os olhos, fica assim. Por isso que eu digo assim. Não aí fica todo mundo irritado. Aí pronto, aí começa a confusão, né? Eu digo assim, não quer fechar os olhos. Não, e tem uma coisa muito legal. Tem uma meditação baseada no zazen. Se não quer fechar os olhos, olha para baixo. Não fecha os olhos, fica olhando só para baixo. Né? Aí respirando e ouvindo. Mas não adianta. Com essas crianças mais hiperativas ou mais intensas, adianta você colocar atividades físicas, deixar gastar energia, para depois você conseguir baixar. Aí você pode fazer um exercício de respiração, né? Você pode fazer um exercício de relaxamento, mas antes, não. Outra coisa importante para as crianças, ensinar a trabalhar o gestual do corpo. Porque o cérebro, ele entende as nossas posturas, né? Então, se eu estou numa postura assim, meu cérebro vai entender que eu estou para baixo. Se eu faço isso, que eu estou para cima. Então, tem vários exercícios que a gente faz mesmo de trabalhar a postura. Por isso que nossos pais diziam, né? Olha para frente, menina, olha o quê? Sim, sim. É que mente e corpo é um sistema só. Quando a gente entende isso, exatamente, um vai refletir no outro. Exatamente. Disso que você está falando, tem a Andréia perguntando, é a nossa preocupação, os alunos que já tinham a autoestima baixa, né, pós-pandemia, como fazer? Vai depender. Mas, assim, essa questão da autoestima, isso tudo que a Isa está falando, atividades que tragam, né, esse bem-estar, atividades físicas, de posturas que tragam essa sensação de estima alta. Eu acho que o caminho... Uma das atividades muito importantes para fazermos com as crianças e adolescentes no pós-pandemia, em relação a essa questão que a Andrea está perguntando aqui, o que é autoestima, da baixa trabalhar autoestima. Na pandemia. Olha, gente, é reconhecimento de habilidades. Todos nós temos habilidades únicas, especiais. Então, tem atividade de reconhecer os seus próprios talentos, que as crianças e adolescentes olhem para si, não se comparando, porque é impossível não se comparar, tá? É normal. Mas que possam, só tem mais 1 minuto o restante. Viu? Mas que possa não se comparar, mas sim se reconhecer. Então, todo exercício de autorreconhecimento da identidade e dos talentos é importante. Traz um empoderamento positivo. Dê sua palavrinha, 1 minuto só para fechar. Gente, tudo isso vai passar. Gratidão. Firmes no caminho, na nossa autoevolução. Que cada um, o trabalho de autoevolução de cada um contribui para a evolução da humanidade. Acreditem nisso. Que assim seja. As palavras da Regina foram lindas. Força, gente, força família. Nós somos a base de toda uma sociedade. Não importa o estilo de família, o importante é o afeto. Beijo no coração de todos. Força, alegria, autoconhecimento e gestão das emoções, né? E atenção, vamos ter um curso aí, hein? Atenção, no começo de junho nós temos um curso imperdível. Exatamente sobre autoconhecimento e para a gestão das emoções. Gratidão. Isso. Tchau, gente. Gratidão, boa noite. Gente. Obrigada. Obrigada, Beijo. Regina. Você foi linda. Foi 10. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Tchau, querida. Acompanhe a Regina, hein? Ela tem no Facebook, ela tá sempre colocando coisas muito legais. Instagram. Tá? No Instagram Regina também. Caprioli, tá lá. Pronto. Agora vou.
Beijo, gente. Tchau, queridas. Tchau, Tchau. gente. Boa noite.